Sérgio, você ocupou muitos cargos na administração superior, em várias gestões. E, inclusive, você foi diretor-geral de administração, que depois, na época, se não me engano, era diretor-geral da Secretaria, e depois passou a nomenclatura para secretário-geral do Ministério Público, né? Como é que era o funcionamento da máquina naquela época que você ocupou esse cargo tão espinhoso? Como você mencionou agora há pouco, né, a Procuradoria-Geral tinha muito pouco recurso e dava muito pouco apoio aos colegas que estavam no campo de batalha, né, que estavam lá no front. Porque realmente não havia como, né? Era uma luta constante para se conseguir recursos, conseguir verba, não tinha funcionário, não tinha nada. Olha, a primeira sede que o Ministério Público teve foi o segundo andar da Nilo Peçanha 12. Na gestão do Arnoldo Valde, não é isso? Exatamente, o professor Arnoldo Valde, que tinha sido meu professor na faculdade. E você que estudou depois, no Catete ou na Nacional? No Catete. No Catete. No Catete. E ele foi meu professor, o Arnoldo Valde, e foi ele quem conseguiu para nós a primeira sede, que foi ali na Nilo Peçanha, que já foi uma grande vitória, né? E aí já com um pouco mais de gente funcionando, com equipamento. Naquela época não havia ainda computador, mas em todo caso, pelo menos tinha máquina de escrever. Máquina de escrever? Imagine. E telefone existia? Tínhamos até o mimeógrafo a álcool, imagina. Imagine! Mas que coisa fantástica! Pois é. Bom, eu nessa época era ainda defensor público e o professor Arnoldo Valde me convidou para trabalhar, foi o primeiro encargo que eu tive na Procuradoria-Geral na época, ainda na Defensoria Pública. E trabalhei junto com o doutor Sérgio Andréa. Olha, pois, também meu professor. Que como o nosso procurador, o Eduardo Gussen, acabou de dizer, está lá na sala com o Gussen, né? Então é muita satisfação, muita honra para mim saber que o Sérgio está nos ouvindo. E ele deve lembrar que, nessa época, nós fizemos alguma modificação, conseguimos melhorar um pouco o trabalho da Defensoria Pública. E eu não sei se o tempo nos permite, mas nessa época nós vivemos uma experiência que me marcou muito. É o seguinte, ainda na Defensoria, né, o que acontecia? Segundo a lei que regia a matéria da justiça gratuita, se não me falha a memória, a Lei 1500, de 1950, a gratuidade de justiça deveria ser requerida na inicial. Depois, no parágrafo do artigo, a lei dizia que, não sendo possível, poderia ser feito um requerimento de gratuidade em separado. E, na prática, o que vinha acontecendo é que a Defensoria Pública, na época, não tinha estrutura para distribuir as iniciais. Então, eles distribuíam simplesmente um pedido de gratuidade. Esse pedido de gratuidade era deferido pelo juiz, e aí, então, saía um ofício para a Corregedoria para anotar a distribuição. E aí, então, só aí, e isso levava cerca de 6 meses, 6 a 8 meses, só então a parte ia ser atendida pelo defensor que iria formular a inicial. Então, nós, com a ajuda de um professor da Fundação Getúlio Vargas, que já era a Fundação Getúlio Vargas, com quem eu tinha muita amizade, conversando com ele sobre isso, ele ficou horrorizado e ofereceu o serviço gratuito da turma dele, da Fundação. Ele era professor de OIM, Organização e Métodos. Sim. Então, a turma de alunos deles que estavam se formando fez uma pesquisa lá na Defensoria Pública, que então era do Ministério Público, né? E imaginou uma outra forma de fazer as coisas
com muito mais velocidade, muito mais simplicidade. Então, foram criados uns núcleos da Defensoria Pública e os defensores passaram a atender diretamente as pessoas e já distribuíam, então, a inicial com o pedido de gratuidade. E aí é que vem a grande experiência que nós tivemos, e o Sérgio André participou muito comigo dessa época, nós trabalhávamos juntos. Nós tivemos que ir de um em um cartório, principalmente das varas de famílias e órfãos. Sim, que naquela época eram abarrotadas, né? Para explicar que nós estávamos simplificando o trabalho e, ao invés de distribuir um pedido que levava 6 meses para ser resolvido e daí, então, se dar entrada na inicial, nós estávamos entrando diretamente com a inicial. Houve resistência. Como sempre. Houve resistência. Em alguns casos, nós tivemos que recorrer ao tribunal porque os juízes, influenciados muito pelos cartórios, que não queriam mudar a sua rotina de trabalho, embora fosse para melhor, né, mas houve 2 ou 3 juízes que negavam o nosso pedido, e aí nós tivemos que agravar dessas decisões e tivemos que... Nós fizemos uma espécie de recurso padrão que a gente mimeografava, porque naquela época não havia computador. E nem xerox? Fazia, nem xerox tampouco, era na base do mimeógrafo. E assim nós entramos com recurso. E tanto o Sérgio André como eu íamos de vara em vara, de cartório em cartório, com a lei na mão, com tudo bonitinho, explicando. Enfim, acabamos vencendo a batalha. E eu acho que até hoje a coisa está funcionando dessa forma, que era a maneira mais fácil de funcionar. Então, foi uma primeira experiência que eu tive nessa área administrativa. Agora, eu gostaria de fazer um parênteses. Eu não gostava, como não gosto até hoje, de trabalho burocrático. Eu realmente amava, eu realmente gostava o trabalho lá na trincheira, no front, tanto na defensoria como na promotoria. Mas eu, sei lá, por sorte ou por azar, fui convidado por vários procuradores gerais para trabalhar no gabinete. Então, o primeiro deles, como eu já mencionei, foi o Arnoldo Valde. Depois foi o doutor Hermano Odilon dos Anjos. Você fez parte da creche? Eu não fiz parte, eu fui o chefe da creche. Explica um pouquinho a creche. Eu fui o dono da creche. Olha só, o doutor Hermano, cujo nome hoje designa a praça em frente ao prédio dos procuradores, o doutor Hermano me convidou para assumir a secretaria, diretor-geral de secretaria. Naquela época, a estrutura administrativa do Ministério Público, tanto quanto eu me lembro, se resumia a 3 cargos: o procurador-geral, o corregedor-geral e o diretor-geral de secretaria. Não havia subprocuradores, não havia nada disso. Então, nós tínhamos uma série de tarefas, de funções a desempenhar. E o doutor Hermano, quando me convidou, ele disse que eu teria liberdade para escolher os meus auxiliares. Bom, então, a administração eram 3. E você foi assumir você podia convidar quem você quisesse. Podia convidar. Então, eu convidei alguns colegas que eu conhecia, com quem eu já tinha, de alguma forma, algum contato, até mesmo do tempo lá da Defensoria. E então, eu convidei... eu não sei se vou me lembrar de todos, mas olha, eu convidei o Davi. O Davi foi meu assistente, era o meu auxiliar direto, imediato. Foi um excelente colega, um excelente companheiro de trabalho. Depois até ele foi diretor também de secretaria. Tinha o Gastão Lobão Araújo, também grande figura. Luiz Noronha, infelizmente já falecido. O Josimar. E outros colegas que eu não estou me lembrando agora do nome. Télios Memória também.
E esse pessoal todo era gente nova, eles eram ainda promotores ou defensores, e as administrações anteriores, de um modo geral, todas as funções eram exercidas por procuradores de justiça, e raramente um promotor tinha essa atividade. Então, o pessoal mais antigo, mais tradicional, apelidou o nosso grupo de trabalho de a creche do hermano. Exatamente porque nós éramos bem mais novos na carreira e não éramos ainda procuradores, né? Nós éramos promotores. E também porque o jovem, especialmente o novo, né, ele sempre causa um certo medo, né? É o medo do desconhecido, né? Então vamos deixar como está, porque eu já domino. Não é isso? Você vê, é aquele problema que eu acabei de falar da Defensoria Pública, quando nós tentamos mudar a rotina dos processos. Você tirou todo aquele grupo de pessoas da zona de conforto deles. Exatamente. Quer dizer, todo o pessoal dos cartórios, dos juízes e tal, ficaram assustados de dizer que mudar alguma coisa nova. Então, essa foi uma das grandes lições da minha vida, que o ser humano tem medo do novo. Tem medo até hoje, do desconhecido. Não mudou nada. Eu acho que faz parte da nossa natureza humana, né? E daí fomos seguindo. Aí eu servi com vários procuradores gerais. Eu gostaria de citar assim, olha, o Nerval Cardoso, que depois até, coitado, teve problemas sérios de saúde e tudo. No concurso de 83, quem deu posse ao pessoal do concurso, e hoje tem uma porção deles aí assistindo o nosso e participando intensamente da vida do Ministério Público e até do Tribunal, porque vários já passaram para o Tribunal pelo 5º, e esse pessoal todo trabalhou com a gente naquela época. Então, eu estava citando o professor Clóvis Paulo da Rocha, sim, né? O Nelson Pessegueiro do Amaral, enfim, trabalhei também até com o Navega, o Navega me convidou também. Biscaia, não? Olha, com o Biscaia, eu não me lembro, me dou muito bem com o Biscaia, me considero amigo pessoal dele. O Biscaia fez parte da creche, inclusive, eu até ia me esquecendo. Eu vou mexer com ele quando encontrar com ele. Quer dizer que você já foi da creche? Já foi da creche também. Agora, eu não me lembro se eu cheguei a exercer alguma função quando ele foi procurador-geral. Mas, enfim, é isso. Quer dizer, eu tenho muita saudade da Defensoria, mais ainda da Promotoria.